Olá! Quem acompanha fielmente aqui os episódios todos os dias sabe que em algumas vezes a mensagem ela se complementa no próximo episódio, porque quando eu trago um assunto, às vezes a minha mente já vai produzindo uma continuidade, e como eu não quero que as nossas mensagens sejam muito longas, eu acabo cortando e permitindo que tenha uma continuidade. E hoje eu queria falar muito dessa continuidade. Ontem eu falei sobre Daniel, que é para mim um dos personagens da Bíblia mais especiais. E hoje eu me lembrei de falar uma coisa importante que aconteceu com Daniel. Eu não sei se você percebeu na história de ontem que eu trouxe, que está no capítulo 6 do livro de Daniel, na Bíblia, no Antigo Testamento. Você percebeu que Daniel, apesar dele ser muito fiel a Deus, ter um relacionamento com Deus, ele não foi livrado da cova dos leões? Ele orou ao Senhor na casa dele, ele foi pego, foi preso. E existia um decreto na época que você não podia fazer oração para qualquer deus que não fosse o rei. E aí ele foi jogado na cova dos leões, famintos. E o inesperado aconteceu no dia seguinte. Ele estava vivo e os leões estavam lá dentro e não mexeram em Daniel. Mas o que eu queria te trazer é que mesmo quando você entrega a sua vida para Deus e todos os dias você busca, você ora, olhando para essa situação, Deus não vai te impedir de estar na cova dos leões. E às vezes você tem esse sentimento hoje: eu estou na cova dos leões. Tudo à minha volta não me faz crer que eu vou ter uma saída positiva, não me faz crer que a minha vitória já é garantida. Pensa na cabeça de Daniel se ele tivesse aquela fé maravilhosa dentro da casa dele, mas quando ele foi pego, a fé já começou a não ficar tão forte. E quando ele foi colocado dentro da cova, diante de vários leões famintos, ele poderia ali ter literalmente falado: nossa, o que eu fiz na minha vida? Mas a gente sabe que não, que a fé dele era tão forte que ele tinha certeza que o Deus que ele servia não ia deixar ele passar nenhum apuro, mesmo ele estando dentro da cova de leões. Então, que a gente possa sempre lembrar, se a gente está num momento onde a gente se sente nessa pressão de estar como se fosse numa cova de leões famintos. Isso pode acontecer na sua família, no seu trabalho, na sua profissão, na sua saúde, em qualquer área, né, da sua vida. Você pode estar com esse sentimento de cova dos leões. Poxa, eu tô aqui, eu sou pequeno demais, vou ser comido por toda essa situação, eu vou ser destruído. Então lembrar que Deus não vai te tirar de viver essa situação, porque Ele não livrou Daniel, que dirá a nós. Daniel tinha tido já muitos exemplos de lealdade ao Senhor naquela época. Mas, então eu entendo que Deus ele nos livra na cova dos leões. Não da cova. Você vai passar por um deserto, você vai passar por uma dificuldade, você vai passar por um processo assustador, difícil, complicado, que vai testar sua fé. Mas Deus vai estar com você lá dentro desse processo e vai te tirar disso no momento certo, da forma que Ele sabe fazer. Porque os leões poderiam ter morrido, alguém poderia ter jogado uma outra comida para o leão, quantas coisas poderiam ter acontecido, mas Deus fez da forma que Ele queria, nada aconteceu. Os leões simplesmente ficaram com a boca fechada durante a noite e não comeram Daniel. É incrível porque ele fala até na passagem, né, no capítulo 6, no versículo 22, ele fala: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. E aí a história conta que, né, o rei pediu para tirar Daniel da cova, viu que não tinha nada, nenhuma mordida, nada nele, porque ele creu no Deus dele. E aí o rei ordenou que trouxessem aqueles homens que tinham acusado Daniel e que eles fossem lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas esposas. E ainda antes de chegarem ao fundo da cova,
Já os leões se apoderaram deles, lhe esmigalharam todos os ossos. Gente, que forte. Essa foi a forma como Deus fez. Deus não só salvou Daniel dentro da cova, como fez a justiça dele para aqueles que tinham buscado prejudicá-los. Então é tudo real o que a gente fala. Às vezes você vive livramentos na sua vida, ou situações que mudam, sabe, movimentações. Fala, nossa, mas do nada aconteceu essa movimentação, do nada aconteceu algo na vida do fulano. Tudo ia acontecer de uma forma e de repente teve essa revolução. Deus, o seu Deus é capaz de fazer isso. O nosso Deus é capaz de fazer isso. Quanto mais a gente lê, estuda a palavra, mais a gente aplica na nossa vida. Porque a gente sabe que o mesmo Deus de Daniel é o Deus que age hoje na nossa vida. Então, ele não mudou a forma de agir. E a gente tem que estudar a forma que ele agia no passado pra gente entender quando ele está agindo no presente, na minha e na sua vida. Porque ele vai agir da mesma forma. Não vai nos livrar da cova, vai nos livrar na cova, vai dar àqueles que fizerem algo errado aquilo que eles, estavam buscando para você. Eles mesmos vão levar, meio que o veneno que eles queriam oferecer foi o que eles mesmos tomaram, porque eles que criaram esse decreto. Então, que isso sirva de uma reflexão muito profunda, maravilhosa, de que não importa o processo complicado que você esteja, Deus pode e vai te livrar dentro desse processo. Então não reclame por estar vivendo isso, mas assim como o Daniel, tenha fé até o final do que Deus pode fazer por você e pela sua vida. Eu desejo que vocês façam um excelente dia.